Maria, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ranieri Lima. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative as notificações. E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado nesse dia, nesse domingo maravilhoso, que é o dia que nós estamos gravando aqui uma série que há muito tempo nós não gravamos. E claro, se vocês observarem na página aí, na playlist, nós repaginamos alguns vídeos e vamos continuar fazendo isso. E isso está aumentando muito os likes desse tipo de vídeo. Então, peço que vocês acompanhem aqui. Nós estamos gravando de forma integral e vamos postar em cortes, ok? Que é o que está dando resultado. É importante a gente evangelizar. Então, eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 9. E Daniel, capítulo 9, é dividido em duas partes. Primeiro, o relato do sonho, da oração de Daniel, todo o contexto que houve a oração de Daniel e a profecia chegando até Daniel depois da oração. Então nós vamos explicar aqui, vocês vão assistindo e teçam os estudos de vocês. E é importante que você não caia em falácias que eu cresci ouvindo. Você católico pode não saber, mas nós que somos ex-protestantes, nós ouvimos de tudo. Aliás, para algumas igrejas é o principal tema trabalhado nas discussões que são as 70 semanas de Daniel. E a forma com que eles assustam as pessoas para que as pessoas voltem para um Jesus subjetivo, que é pregado na igreja católica, mas na igreja evangélica. E existe uma diferença crucial entre o Cristo subjetivo, pregado pelos protestantes, e o Cristo real, a presença de Cristo real na Eucaristia, que eu demorei mais de 30 anos para conhecer. E criamos um espantalho da Igreja Católica para massacrar a Igreja Católica teologicamente. E, no final das contas, percebi que eu estava errado e que eu tinha que me tornar católico. E graças a Deus por isso. Então vamos começar a leitura, a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler aqui a oração de Daniel. Isso aqui aconteceu no primeiro ano de Dario, filho de Artaxerxes, da raça dos Medos, que assumiu o controle no reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas escrituras o número dos anos que, segundo a palavra do Senhor, ao profeta Jeremias, haveriam de se completar sobre as ruínas de Jerusalém, isto é, 70 anos. Então, olha aí. O profeta Daniel, ele mostra para nós qual é a postura de um homem de Deus diante das profecias. Não para se criar teorias da conspiração, mas para que você possa viver a sua vida alinhado com o que Deus tem falado para nós. Da forma que Deus fala conosco, como que nós precisamos nos alinhar. Mas que isso não seja feito de forma subjetiva, como é ensinado nas igrejas protestantes. Nós precisamos estar alinhado com aquilo que é passado pela igreja para nós. E quando eu falo igreja, eu estou falando da Igreja Católica. Nós precisamos estar alinhado com aquilo que é passado para nós, que é autorizado pela igreja, que é abençoado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha trazer a conversão aos nossos corações. E a partir dessas conversões, nós possamos viver uma vida construindo virtudes, como já ensinava Santo Agostinho, São Bento, São Bernardo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Todos esses santos, eles nos direcionam, São Tomás de Aquino, que nos direciona para uma vida de virtudes. E é esse o grande intuito do Evangelho, para que você vá amortecendo o pecado na sua vida, para que você venha adquirir virtudes no reino de Deus, para que você possa chegar à estatura de varão perfeito, ou como diz a linguagem de Santa Teresa d'Ávila, você poder chegar às sétimas moradas. E isso é viver o céu na terra, já com mais nenhuma necessidade de pecar. É algo que parece ser inatingível, inacessível, mas Santa Teresa mostra, através de seus escritos, que é possível, mas que é algo que precisa de uma luta extrema. Que é por isso que ela escreveu Castelo Interior, tá bom? Então, vamos continuar a leitura. E voltei para a minha face, para o Senhor Deus, implorando em oração e súplicas, no jejum, no silício e na cinza. Então, suplicando a Yahvé, meu Deus, fiz minha confissão nesses termos. Ah, meu Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e o amor para os que te amam e observam os teus mandamentos.
Nós pecamos, cometemos iniquidades, agimos impiamente e rebelamo-nos, afastando-nos dos teus mandamentos e normas. Não atendemos a teus servos, os profetas, que falavam em teu nome a nossos reis, nossos príncipes, nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, a justiça e a nós a vergonha no rosto. Como acontece hoje para os homens de Judá, para os habitantes de Jerusalém, para todo Israel, para os homens de Judá, para os habitantes de Jerusalém e para todo Israel, os de perto, de longe e de todos os países para onde os dispersaste por causa das infidelidades que cometeram contra ti. Então, ato de contrição. Para os evangélicos que ficam tirando sarro da Igreja Católica por estarmos tirando dias para confessar nossos pecados diante de um padre, a resposta de Deus aqui está. Um homem de Deus como Daniel, que talvez tenha sido um dos homens de Deus que mais chegou perto de ser o Machia, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo perdão dos pecados de toda a nação, porque é isso que o profeta faz. E ele não fica alimentando as pessoas dizendo, só de estar na igreja você está salvo, você não precisa confessar. Olha a diferença da Igreja Católica, porque na Igreja Católica ele diz o seguinte, que fora da igreja não há salvação. Mas para os que estão dentro da igreja, sacramento da confissão, se for possível, mensalmente, semanalmente, diariamente, se convertam dos maus caminhos. É a mensagem da Igreja Católica para esta geração. Então, para nós, não é para vocês, porque eu não estou isento. Pelo contrário, eu acho que eu sou o pior de todos. Eu sou o pior de todos. Então, entenda isso. Que você precisa, essa geração que precisa entender que você não é fariseu, você é publicano. Que você precisa do perdão de Deus. Para entender as 70 semanas de Daniel, você precisa entender que se você não compreender isso, é a primeira coisa que Deus falou assim, ele está pronto para receber as 70 semanas. Para receber a revelação das 70 semanas. Por quê? Ele entendeu que ele precisa de salvação. Então, para vocês que pegam a escatologia bíblica apontando um dedo para a Igreja Católica, saiba que tem 3 dedos apontando para você. Não aponte dedos. Não julgueis para não ser julgados, já dizia Jesus Cristo. Nós precisamos entender a verdadeira função do Espírito Santo para que eu possa me converter, para que você possa se converter, para que as 70 semanas não seja algo que vai esmagar você. Porque o próprio Daniel já dizia que aqueles que iriam comemorar a vinda da pedra, na verdade não é Daniel não, é um outro profeta, que aqueles que estão comemorando a pedra do Senhor está chegando para esmagar todas as nações. E aí a pedra vem e esmaga você. É isso que nós precisamos entender. É algo que já era previsto, se eu não me engano, é Ezequiel. Não lembro qual é o profeta, mas se eu não me engano é Ezequiel. Bote nos comentários se você lembra qual é o profeta que falou isso. Que ele fala assim, aqueles que comemoram a vinda do Senhor, ai daqueles que comemoram a vinda do Senhor, porque a pedra vai vir e esmagar você, e não os teus inimigos. Então você precisa entender essa questão, e Cristo já alertava isso. Cristo já alertava isso lá em Mateus capítulo 7, que não me vem, nem me convém usar dos mirabolantes discursos do protestantismo para convencer você aqui. Se você quiser saber, leia. Depois de assistir esse vídeo, leia Mateus capítulo 7. Eu recomendo que você leia e busque isso aqui. Católico que é católico precisa ter isso aqui em mãos. E não vou abrir o catecismo hoje porque eu já verifiquei. Daniel capítulo 9 não tem aqui, tá bom? Então nós vamos para outros escritos, outras análises. Tá bom? Vamos continuar a leitura. Sim, ó Yahvé, a nós a vergonha no rosto, a nossos reis, a nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. A Senhor nosso Deus, a compaixão e o perdão, porque nos rebelamos contra Ele e não escutamos a voz de Yahvé nosso Deus, para andarmos segundo as leis que Ele nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Na verdade, todo Israel transgrediu a tua lei e desviou-se para não escutar a tua voz. Por isso derramaram-se sobre nós a maldição e a imprecação escritas na lei de Moisés, o servo de Deus, porque pecamos contra ele. E ele pôs em execução as palavras que havia proferido contra nós e contra os chefes que nos governavam, de fazer vir sobre nós uma calamidade tão grande que não se verificará outra igual debaixo de todos os céus, como a que de fato sucedeu a Jerusalém.
Segundo o que está escrito na lei de Moisés, toda esta calamidade veio sobre nós. E apesar de tudo, não nos empenhamos em aplacar a face de Yahvé, nosso Deus, convertendo-nos de nossas iniquidades e aplicamos-nos à tua verdade. Yahvé esteve atento a esta calamidade e atraiu sobre nós, porque ele, Yahvé, nosso Deus, é justo em todas as obras que faz. Ao passo que nós não temos atendido a sua voz. E agora, Senhor nosso Deus, que por tua mão poderosa que fizeste sair teu povo da terra do Egito, e assim adquiriste uma fama que perdura até hoje, nós pecamos, nós cometemos o mal. Senhor, por todos os teus atos de justiça, afasta, por favor, a tua ira, a tua indignação de Jerusalém, a tua cidade, a tua montanha santa. Pois é por causa dos nossos pecados e das culpas dos nossos pais que Jerusalém e o teu povo tornaram-se alvo de escárnio de todos os nossos vizinhos. E agora escuta, ó nosso Deus, a prece do teu servo e as suas súplicas. Faz brilhar a tua face sobre o teu santíssimo santuário devastado, em atenção a ti mesmo, ó Senhor. Inclina teu ouvido, ó meu Deus, e escuta. Abre teus olhos e vê nossas desolações da cidade sobre a qual é invocado o teu nome. Não é sem razão, não é em razão de nossas obras justas que expomos diante de ti as nossas súplicas, mas em razão das tuas muitas misericórdias. Senhor, escuta. Senhor, perdoa. Senhor, fica atento. E Senhor, entre em ação. Não demores mais, ó meu Deus, por ti mesmo, porque teu nome é invocado sobre a tua cidade e sobre o teu povo. Que palavra extraordinária. É como se o profeta Daniel incorporasse a figura do publicano escrito por Jesus. E aqui tem uma lição muito importante. Para aqueles que se aquebrantam de verdadeiro coração, não por um sentimento, mas por uma vontade de mudar, aqueles receberão a revelação divina. Se você está numa situação, não procure pastores miguéis da vida, não procure essas pessoas, porque assim mesmo agiu Saul. Procure o quebrantamento verdadeiro. Quebre totalmente a sua alma. Quebre totalmente o seu coração. Pois a resposta de Deus virá. E a resposta de Deus não veio, porque tem um anjo lutando nesse momento. Nesse momento. Lutando para trazer a resposta para você. Só que principados, potestades, que os evangélicos insistem em dizer que é a Igreja Católica, que é uma calúnia, isso, é uma calúnia, uma difamação, um achismo que não tem base teórica, teológica nenhuma. Insistem em falar. Na verdade, nós temos pessoas que nos auxiliam. Temos a igreja daqueles que venceram, que são a igreja daqueles que já faleceram. A igreja vitoriosa está olhando por nós. E para eles, aqueles que morreram, não fazem mais parte da igreja. Me lembrando, quando nós recebemos o chamado de Cristo para fazermos parte da sua igreja, nós somos eternamente de sua igreja. Se você morre e não faz parte mais da igreja de Cristo, realmente, a sua fé é triste e digna de pena. Porque aqueles que morreram olham por nós. Porque eles já fazem parte da igreja vitoriosa. Porque Cristo já voltou para eles. Se você não entende isso, você não sabe o que é cristianismo. E aí, depois desse quebrantamento, vem talvez uma das revelações mais importantes da história da humanidade, que é acerca das 70 semanas de Daniel. E aliás, observem quem é o anjo que vai trazer. É o mesmo anjo que anuncia a Nossa Senhora, ele anuncia Cristo. O anjo Gabriel. Olha esse relato do profeta Daniel. Eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados e os pecados do meu povo, como um sumo sacerdote que naquele momento ele não era. Israel, e apresentando minha súplica diante de Yahvé, meu Deus, pela santa montanha de meu Deus, eu estava ainda falando em oração quando Gabriel, aquele homem que eu tinha notado antes na visão, aproximou-se de mim num voo rápido, pela hora da oblação da tarde. Ele veio para falar-me e disse: Daniel, eu saí para vir instruir-te na inteligência. Vou repetir para você que não entendeu. Daniel, eu saí para vir instruir-te na inteligência, no espírito de inteligência por parte de Deus, para edificar a tua inteligência, que não é suficiente para entender a inteligência de Deus. Então, ele vai te instruir na inteligência.
Ok? Quem sabe dos 7 Espíritos de Deus sabe dessa regra. Inclusive, dado em Isaías 11, dado lá em Mateus capítulo 5, também ensinado em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, né, sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, existe uma instrução na inteligência que precisa ser observado. Para quem já leu o Castelo Interior, também já entendeu como é que funciona. Quem já leu Santo Agostinho também entendeu como funciona. Ok, vamos lá, vamos continuar aqui. Desde o começo da sua súplica, uma palavra foi pronunciada, e eu vim para comunicá-la a ti, pois és um homem das predileções. Presta, pois, atenção à palavra e recebe a compreensão da visão. Vamos lá, agora vamos lá. Vamos lá. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e apagar os pecados, e para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, foi dado 70 semanas. 70 semanas. Para que isso ocorra. Fica sabendo, pois, e compreende isto, desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. E aí tem uma gama de interpretações, porque passaram mais de 400 anos, quase 500 anos, da vinda dessa revelação de Daniel até a vinda do Mashiach. E aí tem gente que multiplica por 70, né? E traz o número 490, tá certo? Pode ser que eu esteja errado, mas aí há uma certa... A tradução até é baseada naquilo que foi falado em Jesus sobre perdoar 70 vezes 7, né? Essa questão da numerologia, que eu não gosto muito de... Eu sou muito contrário você trazer qualquer interpretação bíblica centralizando na numerologia judaica. Eu acho muito errado isso, tá? Respeito quem faz isso, mas eu não gosto, tá bom? Durante 62 semanas serão novamente restauradas e reconstruídas praças, muralhas, embora em tempos calamitosos. Aí tem uma diversidade de interpretações também. Nós inclusive, falar sobre algumas delas, tá bom? Depois de 62 semanas, o meu ungido será eliminado. Um ungido será eliminado, embora ele não tenha. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Falando que depois de Cristo, inclusive isso aconteceu, depois que Cristo subiu para a glória, houve a destruição do templo de Jerusalém pelo general Tito, né, na época do imperador Vespasiano. Né? Então, aconteceu realmente essa situação. E seu fim será no cataclismo, e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do Senhor estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Aqui que começa todas as teorias de conspiração que você possa imaginar. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar agora os pontos, porque a gente leu até o 27, mas deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa. Não, vou te ler até o 27. Tá, ok. Então vamos começar com todas as teorias levantadas. Então aqui a Bíblia de Jerusalém. Então nós vamos começar aqui do ponto F. Algumas declarações. A profecia que segue, paralela a dos capítulos vizinhos, visa aos acontecimentos da perseguição de Antíoco Epífanes, né? Que vai acontecer ainda com os judeus. Então, isso, porém, em estilo literário elusivo e misterioso, ausência de nomes próprios, números convencionalmente arredondados, que assinala o texto ao alcance mais alto, com o anúncio do reino messiânico, né, que é falado em Daniel 2, que falamos lá da pedra que surgirá para derrubar a estátua de ouro, que não é totalmente de ouro, né? E em Daniel 7, que já falamos aqui sobre o carneiro e bode, ele terá para os cristãos sua realização definitiva no tempo do Cristo e da igreja. A era de plenitude, descrita no versículo 24, ultrapassa infinitamente um retorno qualquer à paz. Mas o pormenor dos versículos 25 a 27 descreve os períodos precedentes, permanece obscuro, porque não tem. E aí se cria uma série de interpretações. Então vamos lá, letra A. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e apagar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna. Então é um chamado de Deus para que você saia da situação dos pecados. Entenda isso. Ele deu 70 semanas para aquele contexto, para que o povo se limpe e possa a obra de Deus acontecer. E aconteceu? Sim, aconteceu.
quando houve o chamado a Neemias, certo? De voltar para Jerusalém e começar a reconstrução. Tá? Então, aconteceu, tá bom? Depois, provavelmente depois de Assuero, né? Até aquela situação que aconteceu com a Rainha Esté e tudo mais. Então, houve uma preparação. Aliás, quem comandou, que é a festa do Purim, quem comandou essa consagração total foi a Rainha Esté, né? Que no hebraico era Hadassah, tá? Foi ela que comandou essa situação. E Esdras, Neemias, o profeta Ageu, Zacarias também já eram vivos nessa ocasião. Então, já era o final do ministério de Daniel. Daniel já estava bem envelhecido. Assim como Jeremias passou a bola para Daniel, Daniel estava passando a bola para essas pessoas que estavam se levantando. Que havia Esdras, Neemias, Esté, Ageu, Zacarias, aí nós temos ali o Mardoqueu, nós temos o Zedequias, vários homens de Deus que vinham se levantando para a reconstrução de Jerusalém. Então, era isso mesmo que estava acontecendo, e é nisso que a gente precisa focar nosso entendimento. Então, estava havendo uma preparação. Então, naquele momento, o profeta Daniel estava sendo chamado, da forma que Jeremias foi chamado, preparando o povo para o exílio, eles estavam, através dessa palavra com Daniel, estava vindo uma preparação ao povo de Israel para o livramento, que o livramento iria vir. Então, houve essa mensagem que, para muitos, entendem que é uma interpretação totalmente escatológica, e nós vemos que não é assim. Então, o que o judeu, eu vou colocar aqui que o judeu entende sobre isso aqui, são dois pontos. A interpretação judaica clássica, ela não identifica o ungido com Jesus. Ok. Ele sabe que nessa mensagem de Daniel foi profetizado que o Mashiach ia vir. Mas ele não identifica o Mashiach como Jesus. Até porque o profeta Zacarias também iria falar alguma coisa sobre o Mashiach, preparando o povo de Deus para o Mashiach. Só que a visão do povo de Israel estava tão implicada na política que eles não tinham um tempo para poder observar espiritualmente as coisas que estão acontecendo. E aí fica um recado. Você que é importante se politizar, é importante você ter a questão política, mas a partir do momento que você foca a sua vida na questão política, você esquece da questão espiritual. Isso é fato. Tá? Até as interpretações espirituais, elas acabam tendo um teor político. Quando nós vemos ali muitas igrejas que têm uma certa preguiça de estudar escatologia, cola aquilo que os adventistas falam. Isso aí realmente é um absurdo. Tá bom? Então vamos lá. Já começou um novo vídeo aqui. A interpretação judaica, ela não identifica o ungido Mashiach como Jesus. Segundo, muitos intérpretes judeus antigos e modernos veem a profecia como relacionada aos eventos históricos da restauração de Jerusalém após o exílio babilônico. Ok. E não está errado. Tá? Os elementos principais são: o ungido pode ser identificado como Ciro, rei da Pérsia, que permitiu o retorno dos judeus. Isso aconteceu no livro de Neemias. Neemias relata sobre a questão da decisão do rei Ciro em relação à libertação do povo. E lembrando, gente, uma coisa, Dario é depois de Ciro. Ainda tem esse detalhezinho aí. E aí, isso nos leva a pensar o seguinte: uma parte do povo de Israel permaneceu em Suzã, tá? Na Pérsia. E tem relatos a respeito disso, né? Mardoqueu, o próprio Daniel, ali Esté. Então, muitos ficaram. E uma parte vai, né? Temos o Esdras indo, temos Neemias indo, Ageu e Zacarias indo também. Então, vários ficaram e vários foram para Jerusalém. Tá? Outros vêm como referência os sumos sacerdotes importantes como Josué ou Onias III. Tá? E não posso afirmar muita coisa sobre isso. Tá? A destruição referida seria do primeiro ou segundo templo. Aí fica também essa dúvida no ar, né? O foco está na purificação do povo e no restabelecimento do culto, não necessariamente uma figura messiânica universal, como eu falei no início. Como eu falei, a mensagem dos 70 semanas, ela começa não falando do rei, mas da necessidade de se arrepender para que o rei venha. E quando o rei vem, o que ele fala? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então não é uma preparação para a vinda do Messias assim, quando Jesus vier, está todo mundo de joelho. Não. Justamente com a vinda de Jesus, as pessoas têm que estar em pranto de arrependimento das más obras. Das pessoas não podem se encontrando assim, Jesus voltou. E a galera que fica falando, Jesus vai voltar, cuidado com a pedra, meu amigo. Cuidado com a pedra, que a pedra pode esmagar você. Então não é assim que você recebe Jesus.
Para as pessoas que são acostumadas, não, Jesus está vindo aqui, é alegria, vamos bater palma, gente, vamos bater palma. A galera que bate palma na missa aí, gente, é momento de contrição, é momento de arrependimento. Jesus morreu, Jesus foi crucificado. É momento de contrição, você tem que se quebrantar diante de Deus. Não é momento de alegria, ainda não é o momento de cantar glórias. Ainda não é o momento, porque vai chegar a hora lá depois, quando Cristo vier glorificado, quando Jesus cumprir tudo aquilo que foi falado em Apocalipse, ele vai vir glorificado e queira pela misericórdia, como disse aqui Daniel, pela misericórdia de Deus que eu esteja no meio. É a minha oração. E aí eu preciso dedicar a minha vida para que eu esteja no meio desse povo, glorificando a Deus, exaltando Jesus Cristo por toda a eternidade, que é para isso que nós nascemos. Então nós precisamos ter essa ideia, precisamos ter esse foco. E essa interpretação judaica, ela não está errada. Ela não está errada. Tá bom? Onde que ela erra? Quando ela despreza a figura de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. A interpretação protestante clássica. A maioria dos reformadores protestantes, como Lutero e Calvino, via as 70 semanas como cumpridas em Cristo. Ok, também não está errado. Não há separação artificial entre as semanas. Tudo é visto como um plano contínuo de Deus. Nada que possa ser desprezado. A ordem para reconstruir Jerusalém se refere ao decreto persa, que eu já falei, do rei Ciro. O ungido é claramente Jesus Cristo. Então essa é a diferença entre a visão cristã, que não é só protestante, não, a visão cristã, da visão judaica. A cessação do sacrifício ocorre com a morte de Cristo. Tecnicamente. Mas, nós, mesmo com a morte de Cristo, nós entramos em sacrifício. Quando? Quando nós vamos à missa. A destruição de Jerusalém em 70 DC é o cumprimento da parte final. Será? Aí tem essa questão do será. Tá? Historicamente falando, está correto. Rejeito ideias de um hiato entre a 69ª e 70ª semana. E aí que começa a discussão. Vamos lá. Interpretação dispensacionalista, que é evangélica fundamentalista. Então ela vai dizer o seguinte: ela é muito popular entre os protestantes dos Estados Unidos e outros grupos. Aliás, hoje nós temos um Papa de origem Yankee, de origem americana, Papa Bento XIV. Lê a profecia como uma separação física e cronológica. Há um hiato entre a 69ª e a 70ª semana. Então começa, dentro dessa interpretação dispensacionalista, começa essa análise, né, desse hiato entre a 69ª e a 70ª semana. A última semana será ainda futura, centrada na grande tribulação. Lembra que, para quem leu Mateus capítulo 24, nós sabemos que existe uma diferença. Jesus separou entre a tribulação e a grande tribulação. E aí tem uma infinidade de interpretações que não convém falar aqui no vídeo. Então, as 69 semanas levam até a vinda e morte de Cristo. Então aí tem um hiato, onde vai ter, que eu acho um absurdo isso. Que lógica tem isso? Tem um hiato de 2000 anos para se cumprir, que aí muita gente lá, como Nostradamus, traduzia que Jesus Cristo ia vir em 1999. Né? Então tem essas questões que foram levantadas, que muita gente começou a doidice generalizada. Né? A 70ª semana será ativada no futuro com, primeiro, o anticristo que fará aliança com Israel, a reconstrução do terceiro templo, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição, que é uma tradição clássica, lá de Apocalipse capítulo 13. Esse modelo é central para o pré-milenismo, ou seja, quem acredita quem crê nessa crença, deixa eu explicar o que é o pré-milenismo. As pessoas que acreditam no pré-milenismo, quer dizer que isso vai acontecer antes do milênio de Cristo. Então o milênio de Cristo ele vem para quebrar o governo do anticristo, de 7 anos, certo? E essa expectativa de um arrebatamento pré-tribulacional. Opa, vamos lá. Então lá ele diz que antes do pré-tribulacional é o seguinte: antes da grande tribulação vir, a igreja vai ser arrebatada. E aí, mano, essa crença é muito forte e sinto muito, é falsa. Tá? Por que é falsa? Porque, gente, não tem lógica. Tem milhares de pessoas morrendo por Cristo. E você dizer que essas pessoas morreram por Cristo à toa, enquanto aqui as ovelhas gordinhas de Israel, de Brasil e tudo mais,
vão ficar aqui só esperando a salvação de Jesus Cristo. Isso é uma balela, isso é um crime contra a igreja que está falecendo todos os dias ao redor do mundo. O Brasil sequer é um dos países mais perseguidos do mundo. Você pode olhar pelo mapa, inclusive pelo mapa de uma igreja protestante, que é o site Portas Abertas. Você vê que o Brasil não está nem entre 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. E você zomba dessas pessoas que morrem por Jesus Cristo, por não negar o nome de Jesus Cristo, se comparando a essas pessoas como se você estivesse por cima da carne seca, só porque mora no Brasil. Isso é um desrespeito, um escárnio contra as pessoas que morrem por Jesus nesses países. E principalmente um escárnio contra aqueles que vocês desprezam por ser considerados santos católicos. Porque muitos deles morreram por amor a Cristo. E vocês zombam constantemente dessas pessoas. Então realmente é uma falta de respeito e é um escárnio essa interpretação. Tanto pré-milenarista quanto a pré-tribulacionista. É um escárnio contra a fé cristã e a fé católica. Interpretação preterista. Defende que a maior parte ou toda a profecia bíblica se cumpriu até o século I depois de Cristo. Muito usada por alguns católicos, ortodoxos e protestantes históricos. Então, e diz que encerrou-se as 70 semanas de Daniel na destruição do templo do general Tito no ano 70 depois de Cristo. Então, muita gente acredita nisso. As 70 semanas se referem ao período de exílio, à vida de Cristo e à destruição do templo em 70 DC. Não há expectativa de um cumprimento futuro e enfatiza o contexto histórico e rejeita leituras futuristas. É isso. É uma leitura praticamente historicista e despreza toda qualquer interpretação diante, né? Logo, é contra esse ato entre 70 DC até os dias de hoje, né? Onde provavelmente tem um tido hiato. E se criou uma teoria, porque é uma teoria que quando eles cortaram os livros considerados deuterocanônicos, como o livro de Macabeus, porque eles criaram uma narrativa dizendo que quando Malaquias morreu, Deus passou 400 anos sem falar com a igreja, sem falar com o povo de Deus, desprezando totalmente o ensino dos Macabeus. E os Macabeus, eles explicam o seguinte: dentro da revolta dos Macabeus, eles explicam a origem dos fariseus. Simples assim. Simplesmente assim. Então, muita gente despreza essa questão por interpretações errôneas e acabam caindo nas mais múltiplas heresias. E isso é lamentável. Interpretação futurista não dispensacionalista. Eita, que nome difícil, hein? Ela é similar ao dispensacionalismo, mas sem o mesmo foco em Israel, como povo distinto da igreja. Alguns grupos veem a 70ª semana ainda como futura, mas não necessariamente como um arrebatamento secreto. A profecia aponta para um futuro período de provação, pode envolver uma apostasia, um surgimento de um anticristo e as perseguições. Gente, teorias diversas sobre apostasia. Aliás, eu defendo a ideia de que apostasia e heresia são similares, tá? Mas vamos pegar aqui, antes de a gente entrar no contexto católico, vamos separar, eu vou terminar de ler isso aqui, e nós vamos procurar aqui a palavra apostasia aqui no nosso querido catecismo. Então vamos lá. Apostasia, né? Apostasia. Deve ter alguma coisa aqui a respeito. Vamos ver aqui. Se não tiver, vai ser um mico que eu vou pagar. Mas aí eu vou ter que fazer o corte, não tem problema não. Então a gente tá fazendo aqui. Tô gravando aqui os vídeos ao todo, mas na hora vai ser cortes, tá bom? Apostasia. Vamos lá. Apostasia. Então nós temos feridas na unidade da igreja e apostasia. Moisés e apostasia do seu povo. Não vamos focar em Moisés, tá? Provação final da igreja e apostasia. E significação da apostasia. Vamos começar com o primeiro? Vamos começar com esse último. Qual é o significado da palavra apostasia? 2089 do catecismo. É uma pena que isso aqui não está ao vivo, né? É uma pena. Eu vou tentar fazer isso aqui. Eu vou tentar fazer o vídeo na íntegra. Eu vou postar na íntegra e vou postar também. Vou postar também no quebrado, tá bom? Eu vou tentar fazer isso. Então vamos lá. 2089. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lidar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com a fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Chama-se apostasia o repúdio total da fé cristã. Chama-se cisma
a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Então ele está falando aqui, de acordo com o cano, inclusive com 751 do Catecismo, que existe uma diferença entre heresia, apostasia e cisma, tá bom? Então isso aí deixa ficar bem claro. Provação final da igreja, 675 do Catecismo, 675. Isso aqui que eu estou fazendo, qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, a aprovação derradeira da igreja, ele vai até o de 675, recomendo que vocês leiam. Aliás, é bem interessante fazer isso. Mas não hoje, tá? Até 677. Eu vou ler apenas 675, mas faça essa leitura que é bem interessante. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. Opa! Olha aqui, vamos lá. Vou ler de novo, isso aqui tem que ser lido de novo. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas à custa do abandono da verdade. Me explica essa! Me explica essa teologia da prosperidade. Me explica essa teologia da libertação. Me explica essa teologia do coach. Me explique. Eu quero uma explicação de vocês. A impostura religiosa suprema é do anticristo. Isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Isso aqui tem que fazer um vídeo. Porque eu já fiz relatos dizendo que existe satanismo na igreja. Inclusive fui perseguido por isso. Porque eu descortinei sem ter essas informações. E isso aqui é importantíssimo para que nós entendamos o que é apostasia. Muita gente não compreende o que é apostasia. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Feridas na unidade da igreja e apostasia. 817. É muito bom esse estudo aqui. Muito bom esse estudo aqui. Hoje tá bom o negócio aqui. Na realidade, nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Divergências mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a igreja católica, por vezes não sem culpa, de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma, não acontecem sem os pecados dos homens. E aí tem uma citação aqui em latim. Ubi peccata sunt, ibi multitudo, ibi cismata, ibi aereses imi discussiones. Ubi autem virtus, ibi singularitas, ibi unio ex quo omnium. Credentium erat con unum et anima una. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças. Aí o cisma, as heresias e as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade. E aí a comunhão, em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Isso aqui é um escrito de Orígenes em Ezequielen Homilia. Ok? Ezequielen Homilia 9. Ok? É um ensinamento de Orígenes. Orígenes que também passou por muitas crises em seu ministério. Então, nós precisamos entender justamente sobre essas feridas, a unidade da igreja e o propósito do inimigo de separar a sua igreja. Tá bom? E isso aqui é importante nós relatarmos. Uma interpretação idealista e simbólica que é feita desse texto, ele fala que é muito comum em algumas tradições reformadas e patrísticas, né? Ver a profecia como uma representação simbólica do plano de Deus, não com datas ou eventos específicos. Inclusive, eu acho bem interessante essa análise. Tá bom? O número 70 vezes 7 representa a plenitude e perfeição. Como eu já disse para vocês, eu não gosto de usar numerologia para fins teológicos. Tá? O foco é a vinda de Cristo e sua obra redentora e o juízo sobre Jerusalém. A igreja vive na era final, aguardando a consumação definitiva. Aliás, eu acho mais coerente até agora, né? Até agora é mais que coerente. Interpretação adventista. Vamos lá para os adventistas agora. O que os adventistas falam tanto sobre esse período das 70 semanas de Daniel, né? Já que eles são considerados os principais estudiosos nesse tema. A profecia central na teologia adventista interpreta a profecia como uma linha cronológica exata que combina não só com Cristo, mas também com os eventos escatológicos. As 70 semanas são parte de uma profecia maior, que são os 2.300 dias de Daniel 8, capítulo 14. Então ele traz uma mistura teológica, né,
envolvendo inclusive Daniel 8,14. Vamos dar um pulinho lá em Daniel 8,14 para ajudar aí nossos irmãos adventistas? Então vamos ajudar nossos irmãos adventistas. Vamos lá. E ele respondeu-lhe: às 2.300 tardes e manhãs, então será feita justiça no santuário. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o que é falado no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Que, gente, não sei se vocês sabem, é uma Bíblia católica, tá bom? Inclusive tem muitos protestantes que dizem que é a melhor Bíblia que existe. Mas eu descobri um dia desses que existe uma Bíblia melhor que essa. E eu sou doido pra comprar essa Bíblia, tá bom? Ainda não tenho ainda. Eu só tenho ela eu tenho ela quebrada. Eu tenho em PDF. Vamos lá então. Será feita justiça, isto é, um santuário será reintegrado em seu direito. A expressão implica sentido messiânico para além do sentido histórico. Não ajudou muito não. Vamos lá, vamos continuar aqui. O início é o decreto de Artaxerxes em 457 a.C., né, que é o decreto pelo general Ciro, né, autorizado por Artaxerxes para... eu falo de Artaxerxes, está falando lá de Neemias. Tá? E aí, com o decreto de Artaxerxes, que autorizou Neemias a pegar o povo, né, e levar para Jerusalém. O batismo de Jesus ocorre no final da 69ª semana. E eles têm aquela questão do hiato. Né? Eles também acreditam nesse hiato. Né? A cessação do sacrifício é a crucificação. Então ele dá uma mistureba bacana, né? Aliás, o movimento sádico usa bastante isso para justamente tirar totalmente a crença de Cristo. O fechamento das 70 semanas marca a rejeição nacional de Israel e o início do ministério aos gentios, né? Ok. A purificação do santuário em 1844, conveniente, né? E aí, você que acredita na verdade, cara, o que acontece no meio protestante é que eles pegam um pouquinho de cada, mas a base deles é a adventista, tá? E aí a purificação do santuário aconteceu em 1844, com o cumprimento final da profecia maior, onde é revelado que os adventistas são o único povo de Deus. Ei, que beleza! Aí depois fala assim, não, dentro dos adventistas surgiram os testemunhos de Jeová, que é o verdadeiro povo de Deus. Não, os mormons que são o verdadeiro povo de Deus. Não, os pentecostais que são o verdadeiro povo de Deus. Começou essa bagunça que nós vemos hoje. E todos eles afastam você da Santa Igreja Católica. Que foi, sim, a única igreja que foi inaugurada pelo próprio Jesus Cristo. Tá bom? Me desculpe se você não gosta desta declaração, mas é verdade. E vamos encerrar essa análise com a análise católica. A Igreja Católica ela adota uma abordagem tipológica e cristológica. Vê a profecia referindo-se principalmente a Jesus Cristo e ao cumprimento de sua vinda, morte e ressurreição. E isso é levado tão a sério que em todas as missas é falado sobre a vinda, a morte e a ressurreição. Em todas as missas. Para você que fala que católico só faz repetir o que está no papel, você já leu esse papel? Você já parou para ler o papel? Não. Então não fale. Não fique batendo espantalhos. Não há tradicionalmente um foco escatológico na profecia como ocorre em algumas correntes protestantes. Principalmente os dispensacionalistas. As semanas são vistas como, assim como na tradição judaica ou cristã, a igreja entende que cada semana representa 7 anos. Ok. Cada semana representa 7 anos, de acordo com a análise católica. Ok? Portanto, total de 940 anos deve ser lido de forma simbólica, representando a plenitude do tempo no qual Deus realizaria sua obra de salvação. O ungido príncipe. Para a igreja, esse ungido é Jesus Cristo. Ok. A vida do Messias, sua morte e cessação do sacrifício são entendidas como cumpridas na paixão e morte de cruz, que pôs fim à necessidade de sacrifício no templo, oferecendo-se como sacrifício perfeito e eterno. Inclusive, em todas as missas nós participamos desse sacrifício eterno. Tá bom? A destruição do templo e a cidade de Jerusalém em 70 depois de Cristo pelos romanos é vista como um cumprimento da parte da profecia que fala da destruição após a vinda do Messias. E isso é interpretado como uma consequência do rejeitado de Jesus Cristo, né? Conforme algumas leituras patrísticas. Aliás, a patrística, ela relata justamente a separação da igreja do judaísmo. E é relatado isso principalmente no livro do Charles Columb sobre a história dos papas. Quando que a igreja rompeu com o judaísmo. Porque não tinha mais. O judaísmo, ele perseguiu a igreja de tal forma, que isso ninguém relata, de tal forma que houve um cisma entre judaísmo e cristianismo. Houve um cisma. Porque não tinha mais como os dois permanecerem. Isso é que eu falo, dando um tapa na cara daqueles que querem culturas judaicas.
Então é isso. É lamentável essas mentiras que as pessoas inventam. É lamentável. Então dividindo os vídeos aí, né? Então é lamentável. Vamos lá. O último período. A última semana, o período final da profecia, não é lida necessariamente como 7 anos literais, mas como a plenitude do tempo da igreja. Não há, na leitura católica tradicional, um intervalo artificial ou separado para a última semana. Como eu disse, não existe um foco. A partir do momento que você foca entre a 69ª e uma 70ª semana, você leva a igreja ao desespero. E esse desespero leva as pessoas a pecarem e não a buscarem o arrependimento. Então, é necessariamente que você não fique divulgando o tempo. Esqueça essa questão de tempo e viva o hoje. Viva o hoje, e hoje é dia de se arrepender. Jesus não fala arrependemos amanhã porque está chegando o reino de Deus. Ele falou, se arrependo agora. O evangelho é o evangelho do agora, não é o de amanhã. Então nós precisamos entender isso. Tá? Não há na leitura católica tradicional intervalo artificial separado para a última semana, né? Como diz o dispensacionalismo sobre a questão da grande tribulação. Você pode entrar na grande tribulação, na pequena tribulação, mas existe uma palavra em Apocalipse que é muito importante, que fala o seguinte: aquele que peque, peque cada vez mais. Aquele que se santifica cada vez mais. Viva o hoje. Viva o hoje. A salvação de Deus não é para amanhã, é para agora. É isso que nós precisamos entender. Muitos padres da igreja e teólogos católicos veem que o fim das 70 semanas se completou com a inauguração da nova aliança em Cristo. E com o juízo sobre Jerusalém. Israel já foi julgado. E o que Israel passa hoje, aliás, Israel está tentando reavivar, principalmente com o movimento sionista, desculpa aí a galera, que é fã de Israel, mas o sionismo não é de Deus. Simples assim. Tá bom? Então nós temos essa questão. O que o catecismo fala sobre isso? Ele não cita sobre as 70 semanas, como eu disse anteriormente, mas ele ensina que todas as profecias do Antigo Testamento se convergem em Cristo, né? Isso é falado do artigo 702 até o artigo 730. Então vamos ver aqui rapidinho. Eu não vou ler, tá? Você vai ler aí, você vai fazer esse 702 até 730. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, eu vou fazer, tá bom? Mas comente aí. Então é assim, é o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas. Então ele vai falando do 702, vai falando da criação, do Espírito da promessa. Ele vai falando aqui sobre as teofanias na lei, o reino, o exílio, a expectativa do Messias e seu Espírito, do Espírito de Cristo na plenitude do tempo, João precursor, profeta e batista, alegre-te, cheio de graça, né, falando sobre Maria. E aliás, Maria faz parte do Apocalipse, quer queira você goste ou não, tá? A Maria é a Arca da Aliança em Apocalipse 12. Se você não entendeu, você ainda não leu a Bíblia direito. Leia versículo por versículo, você vai entender isso que eu estou falando. Cristo Jesus, e encerra no 730. Né? Aí depois começa o Espírito e a Igreja nos últimos tempos, falando sobre Pentecostes e tudo mais. Então existe um estudo bem sólido a respeito disso. Volto a dizer, se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, eu vou fazer. Mas comentem aí para eu fazer. Comentem aí, faça o vídeo. Comenta assim, faça o vídeo que eu vou fazer. E eu vou saber que vocês pediram para mim, tá bom? Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero agradecer aí pela oportunidade que vocês têm me visto. Salve Maria.